Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. Então, gente, vamos ver aqui como é que a gente trabalha a nossa redação. Já está escrito aqui o nosso texto, né? Em praticamente 500 palavras, que seria o que o nosso cliente queria, né? Mas vamos revisar. Primeiramente, a gente já teria que revisar porque se o cliente pediu 500 palavras, você tem que entregar pelo menos 505, né? Porque o nosso título contém 5 palavras. E a gente nunca pode entregar menos, é sempre alguma coisa a mais, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler o nosso parágrafo e em voz alta. Parece meio estúpido você fazer isso, mas com certeza a maioria dos erros você capta quando você faz essa leitura em voz alta. Fica estranho, né? Então você começa a passar o olho em cima, você nem percebe. Vamos lá. Todos sabemos que não dá certo plantar uma mudas de planta dentro de qualquer solo. Pera aí, isso está errado, né? Eu obviamente não sou ignorante a ponto de escrever isso. Mas obviamente não dá certo plantar uma muda de qualquer planta dentro de qualquer solo. Muitos deles simplesmente podem não ter uma boa retenção de líquido ou mesmo serem muito duros para o desenvolvimento de raízes novas. Até aqui tudo ok, certo? Então, separei aqui algumas das informações mais importantes que você precisa. Substrato de mudas do zero. Peraí, tá faltando alguma coisa. Você precisa o quê? Você precisa para fazer um substrato de mudas do zero. Confira então todo o passo a passo de maneira detalhada e simples para não cometer erros. E aqui eu faço uma chamadinha. Vamos conferir? Para a pessoa continuar lendo o texto. Isso é o que a gente chama de comunicação 1 a 1. É como se eu estivesse conversando com a pessoa. Ok? A gente tem aqui o primeiro subtítulo e vai trazer o que é o substrato de mudas. E vamos lá. Substrato para mudas nada mais é do que uma mistura de solo que precisa ter um conjunto básico de características para trazer o melhor resultado para o desenvolvimento de uma semente recém-germinada. Para isto, ele precisa apresentar a seguinte característica, 2 pontos. E aqui é algo que você precisa saber, essa é uma lista não ordenada. É algo que a gente chama também de bullet points, ou seja, pontos de bala, né? Porque parece um furo de uma bala aqui. Ou seja, quando eu tenho uma lista de itens que não importam a ordem dele, porque todos os fatores aqui são importantes, eu uso ela. No Google Docs, eu vou simplesmente selecionar as linhas que eu quero utilizar e clicar aqui ou apertar Ctrl Shift 8. Tem a lista ordenada, como por exemplo, essa aqui, onde a ordem vai importar, tá certo? Nesse caso, não é isso, vamos deixar o bullet point mesmo. Então, precisa permitir a aeração, ter uma densidade leve, permitir que a água seja absorvida, mas não fique empoçada, ou seja, é drenagem ao mesmo tempo que tem retenção, ter um pH equilibrado, ser uniforme sua textura, pode ser guardado por um tempo, estar livre de bactérias ou parasitas de plantas e ter um valor acessível. Lembrando que a gente na lista usa ponto e vírgula até o último item, a gente põe ponto final. Isso era irrelevante até pouco tempo atrás. Quando as pessoas começaram a usar essa regra, o Google começou a ficar bem mais exigente no que a gente tem que fazer. Outra coisa aqui, vamos lá, continuando. Para se produzir um substrato de qualidade, todos esses detalhes precisam ser obedecidos. Além disso, olha só, a importância de colocar a vírgula no lugar certo. É importante focar na qualidade do material utilizado, garantindo o bom desenvolvimento da planta nos primeiros estágios. E claro, você precisa que tudo seja feito de maneira bastante tranquila e em um ambiente controlado. Assim evitará nematóides e outros problemas para a planta. E aqui a gente tem um outro subtítulo. Como fazer o substrato? Para se criar um substrato, você precisa primeiramente separar componentes corretos e depois seguir os passos que vamos indicar. Componentes, então, iremos precisar para o nosso substrato de mudas serrapilheira, humus de minhoca, areia grossa, peneira e uma maceira. Opa! Ok? Aqui eu botei uma lista ordenada, mas não tem necessidade, está errado. Seria uma lista não ordenada, porque a gente não tem uma prioridade. Talvez em quantidade, mas eu não listei aqui. Então, passo. Cerca de 40% do material que iremos utilizar é a serrapilheira. Se você não conhece, a serrapilheira é aquela camada de folhas secas, galhos
e outros produtos naturais em decomposição que ficam no chão da mata. Caso você não tenha acesso a uma mata, basta separar galhos, folhas, aparas de plantas e gramas e deixar secar ao sol. Depois coloque essa mistura ou a serrapilheira, se você tiver acesso, dentro de um saco. Olha só, tá faltando aqui uma vírgula, ok? Lembrando que o que está entre parênteses vai sempre ser antes da vírgula, se tiver dentro dessa frase. Dentro de um saco de ração grossa e resistente. Bata nesse saco fechado com algum material resistente, mas não com força suficiente para rompê-lo. O objetivo é deixar tudo mais processado. Aqui não está errado, mas você está vendo, tem resistente 2 vezes. O material rígido fica melhor. Ou posso colocar aqui, por exemplo, rígido, vírgula. Como, por exemplo, um mourão cortado. Então, pega uma macieira ou uma bacia e passe o resultado final por uma peneira. A parte mais grossa pode ser guardada dentro do saco para se decompor por mais alguns dias e depois passar novamente pelo processo. Isso aqui é um erro de digitação que passa batido. Tá vendo que fica sublinhado, como aqui o humus de minhoca tem que ter o acento. Mas acredita, é normal na pressa você não fazer a revisão, demorar para aparecer essa marcação e você deixar e não viu. Não é que você não sabe que não se escreve novamente com um L aqui. É porque você está fazendo as coisas sem pressa, sem dedicação. E isso vai trazer problema. Então misture equivalente 40% dessa quantidade de humus de minhoca e mais 20% da areia peneirada grossa. Vai juntar tudo e misture bem até ter uma substância homogênea. E aí a gente conclui o texto. Como você já viu, é possível ter um substrato de maneira bastante simples e rápida. Entretanto, é justo dizer que você vai precisar dividir isso em recipientes que sejam bastante acessíveis para o crescimento da muda. A ideia central seria utilizar as sementeiras, que são as próprias para essas aplicações. Como isso é uma conclusão? Então vamos fazer o seguinte. Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida, basta entrar em contato. Um grande abraço e até a próxima. Passamos aí de 505. Nosso texto aparentemente está pronto. Um ponto importante que a gente precisa trabalhar na nossa redação é que o nosso cliente vai ter que ilustrar aqueles textos. Então, pode ser que ele peça imagens, pode ser que não. Eu vou trazer aqui para a gente uma opção da gente ilustrar automaticamente. Vamos colocar aqui substrato e ver o que aparece nas fotos. Olha, praticamente só tem coisa pró, tá vendo? Olha, tem uma raiz com substrato de graça, vamos aproveitar, né? Aqui tem uma lista, olha só, a gente pode também tentar aqui fazer seleção por cor. Eu sei que o substrato é preto para marrom, vamos tentar procurar algo com a cor predominante preta. Mas ainda tem muita coisa premium, cara. Tá difícil. Então, nesse caso, vamos botar aqui muda. Aqui vai vir a questão de mudar, né, gente? Vamos botar então planta. Olha só. E a gente já tem um visível tipo de substrato, uma serrapilheira natural, né? Olha só aqui. Mas essa é pro. A gente vai ter que pagar para liberar ou então pagar o plano. Não é o que a gente quer de cara. Vamos tentar aqui então jardinagem. Olha só. Já tem algumas variações interessantes. Aqui, ó, perfeito. Já temos aqui 3. Vamos baixar em JPEG, que é um formato ainda tem a qualidade, mas é bem mais tranquilo. Vamos mandar baixar. Ok, veio um RAR, é só você enviar isso junto com o texto para o seu cliente. Ou então, vim aqui no Google Drive, meu Drive. Ok, trabalhos redator, vamos abrir aqui uma pasta do substrato para mudas. Vamos puxar o nosso texto aqui para dentro e provavelmente baixou na nossa pasta de downloads aqui as imagens de domínio livre. Vamos soltar, só arrastar e jogar aqui
que vai subir automaticamente. Demora um pouquinho, ok? Basicamente, eu tenho tudo para o meu cliente aqui. Então, eu venho com o botão direito, fazer download. Ele vai compactar essa pasta com o texto e aquele outro arquivo RAR com as imagens e vai baixar automaticamente para mim. Demora um pouquinho, tá? Às vezes você tem que cancelar e fazer de novo. Mas olha, baixou aqui, substrato para mudas. Eu abri, vai ter a pasta aqui dentro e tanto o texto quanto as imagens. Para você não se perder do que já foi feito, você pode clicar com o botão direito, vir aqui alterar cor e botar, por exemplo, um verde. Ou se for alguma coisa urgente, né, você pode deixar vermelho, alguma outra coisa do tipo. Então é isso. Um grande abraço aí. Até a próxima. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.